quero falar com você nessa noite, irmão, sobre algo muito poderoso da parte de Deus. Algo que a igreja precisa ouvir e algo que Deus já está ministrando há muito tempo, mas muito tempo eu digo para você 1 ano no meu coração, mas que eu ainda não achei que era o momento de falar sobre, e hoje eu decidi falar sobre isso com a igreja. E senti que era o momento de falar sobre isso, né? E talvez Deus me dê uma outra direção, e glória a Deus por isso. E eu creio que essa palavra era para hoje, e era para quem está aqui. Amém? Então, glória a Deus que você está aqui, glória a Deus pela sua vida. E o assunto pelo qual eu vou falar nessa noite com você, irmão, é uma chave espiritual, amém? É uma chave espiritual que abre portas espirituais, que vai abrir grandes portas na sua vida, se você realmente tiver revelação do que ela significa verdadeiramente, do que o que nós vamos falar nessa noite significa realmente, verdadeiramente. E eu espero que Deus te dê revelação. Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, ou amai os irmãos, que é a mesma coisa. Temei a Deus, honrai ao rei. Esse versículo aqui, né, Pedro estava falando então primeiramente sobre honra, irmãos. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Honra é um princípio bíblico. É um princípio da palavra de Deus. E o que é um princípio bíblico? É uma verdade eterna. Todo princípio bíblico ele é uma verdade eterna. É algo que existe desde sempre. Desde antes de Cristo até os dias de hoje, não muda. O problema, irmãos, é que conforme o tempo tem passado, eu tenho percebido como isso tem sido tão incomum. Como as pessoas têm se esquecido do significado da palavra honra. Eu acho que até os nossos avós e bisavós, isso ia muito bem. Mas para os dias de hoje, irmãos, parece que isso é ridículo. Parece que honrar as pessoas se tornou algo ridículo. Se tornou algo tão bobo, tão defasado. E realmente foi isso algo que Deus ministrou ao meu coração. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Como eu estava falando, isso é um princípio pelo qual nós precisamos falar. E o diabo, irmãos, é um princípio que ele sabe o poder que tem. Ele sabe qual é o valor da honra, porque ele sempre foi desonroso. E exatamente por ele saber o valor que a honra tem, o que isso transforma, a forma com que isso transforma a minha e a sua vida, é que ele tem tentado dominar, é que ele tem tentado colocar no mundo a ideia de que a honra é algo banal, é algo bobo. Parece que quando a gente fala sobre honra, as pessoas logo se ofendem e pensam, parece que eles estão falando sobre honra simplesmente porque eles querem que a gente obedeça sem questionar, querem que nós sejamos como gado, né, que só segue. E a honra que eu quero falar nessa noite, irmãos, não é a honra para pastores, fica muito tranquilo, amém? Eu quero falar de honra como no geral, a honra na minha vida, na sua vida. Porque de trás de toda casa destruída, de todo lar destruído, há um ambiente de desonra. Porque por detrás de todo casamento destruído, há a desonra. Porque de trás de todo empregado que não cresce profissionalmente, há a desonra. Porque de trás de todo filho mal educado, existe a desonra. Por trás de cada ministério que não cresce, que não avança, há a desonra também. Amém? Então a honra, irmãos, é algo que precisa ser vivido em todas as áreas da nossa vida. Todas, não é só na igreja. E não é só sobre a igreja que eu quero falar nessa noite. Amém? A gente precisa entender que a honra, ela nos protege. Nos protege do quê, pastora? Da soberba, da deslealdade, da arrogância, do nosso orgulho. Agir com honra para com as pessoas, irmãos, transforma a nossa vida. E agir com honra precisa ser com todos. Essa palavra que eu li para vocês diz o quê? Honrai a todos. O que é honrar, pastor? Eu primeiro fui procurar no dicionário, mas eu confesso que a descrição que havia no dicionário eu não gostei muito. E aí eu fui para a palavra de Deus, que é o nosso norte, que é a nossa direção, amém? E na palavra de Deus, no original, a palavra honra significa timal, que significa estimar, fixar valor, dar o devido reconhecimento, dar o devido valor. É isso que a palavra honra significa. E honrar alguém, irmão, significa dar àquela pessoa o verdadeiro valor. Dar àquela pessoa o verdadeiro reconhecimento, o reconhecimento que ela merece. Quem Deus criou ela para ser. Amém? E quando nós entendemos o que a honra representa verdadeiramente nas nossas vidas, irmãos, a nossa vida é transformada.
Eu falo por experiência própria, irmãos. Porque eu sempre, antes de conhecer a Cristo, eu nunca honrei ninguém. Essa é a verdade. Eu sou bem sincera em falar para você, irmãos, e não tenho nenhum orgulho de falar sobre isso. Eu não honrava meu pai e minha mãe. Eu não honrava os lugares onde eu trabalhava. Eu não honrava ninguém. Eu achava que ninguém era bom o suficiente para falar na minha vida. Essa é a verdade. Tinha dificuldade em me submeter às pessoas. E isso só trouxe dor, isso só trouxe tristeza, isso só trouxe desgraça, isso só trouxe soberba para a minha vida. E quando eu realmente entendi o que isso significava, irmãos, eu mudei minha conduta. Eu mudei o meu comportamento. Eu comecei a agir com honra com os meus pais. Eu conheci a Cristo e voltei a morar na casa dos meus pais. E eu decidi que a partir daquele dia eu ia honrar a vida deles. E eles podem falar para você melhor do que eu, de como eu mudei como filha, de como eu realmente decidi. E eu me arrependi amargamente por todos os anos pela qual eu havia desonrado a vida deles. E eu decidi, a partir de agora eu vou fazer diferente. Eu não podia mais voltar atrás e consertar aquilo que eu tinha feito. Mas eu decidi que a partir daquele momento, eu ia mudar a minha atitude. Eu ia mudar o meu comportamento. Eu ia mudar a minha forma de agir com meu pai, com a minha mãe, com as pessoas que estavam ao meu redor. Mas pastora, tu conseguiu sempre? Talvez não. Talvez eu falhei em diversos momentos, irmãos. Mas um dia após o outro, Deus vai tratando isso no nosso coração e a gente vai melhorando, amém? E quando nós honramos alguém, irmãos, nós temos aquela ideia de que se eu honro alguém, eu estou me diminuindo. E não tem nada a ver com isso. Quando eu honro alguém, eu não estou me diminuindo, eu simplesmente estou elevando a pessoa. E Deus derrama graça sobre as nossas vidas quando nós conseguimos agir desse jeito, amém? E a quem que nós devemos honra então, pastora? E por que primeiramente, irmãos, nós temos dificuldade de honrar? Porque parece que hoje nós temos espírito de pedinte. Como assim, pastora? Parece que a gente sempre se achega às pessoas, irmãos, com aquilo que ela tem para nos oferecer. E não com aquilo que eu tenho para oferecer às pessoas, não é assim? Parece que a gente se aproxima de uma amizade, parece que a gente se aproxima de alguém, parece que a gente se aproxima do nosso pai e da nossa mãe, sempre esperando aquilo que eles têm para nos oferecer, dos nossos pastores, dos nossos líderes. E a verdade, irmão, é que honra é eu dar o devido valor, é eu dar algo a alguém, e principalmente estima, reconhecimento. Amém? E a quem que nós devemos honra então, irmãos? Primeiramente nós sabemos que é a Deus, isso é indiscutível. Eu falo aqui quase todo culto e não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Que você precisa honrar a Deus acima de todas as coisas, eu acredito que isso seja muito óbvio, muito claro no seu coração. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos também honrar os nossos pais. Lá em Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Amém? A Bíblia fala então primeiramente sobre honrar pai e mãe. E é o único mandamento que tem uma promessa. A fim de que tenhas vida longa na terra. Olha só, o quanto honrar pai e mãe é importante. E hoje, irmãos, como eu vejo desonra. Como eu vejo filho desonrando pai e mãe. Do mesmo jeito que talvez eu muitas vezes fiz. E foi algo que Deus precisou tratar na minha vida. E graças a Deus, Deus tratou com a glória de Deus. Hoje eu honro o meu pai e a minha mãe. Mas pastora, tu não conhece o meu pai e minha mãe. Não interessa, irmão. A Bíblia não diz assim: honra teu pai e a tua mãe se eles forem justos. Honra o teu pai e a tua mãe se eles forem bons. Honra o teu pai e tua mãe se eles forem crentes. A Bíblia só fala: honra teu pai e a tua mãe. Não interessa, irmão. Uma vez uma moça veio conversar comigo: pastor, como é que eu vou honrar minha mãe? Minha mãe se prostituía. Falei: não interessa, filha. Não interessa quem era a tua mãe. A palavra de Deus diz que você tem que honrar e ponto final. Então, irmãos, a primeira autoridade que nós precisamos honrar depois de Deus é nosso pai e nossa mãe. Se a gente não dá conta de honrar nosso pai e nossa mãe, a gente não dá conta de honrar mais ninguém. Quando você conhece filhos e você percebe que eles crescem honrando pai e mãe, você vê que são pessoas que vão saber honrar patrão, que vão saber honrar governos, que vão saber honrar líderes. Eu vejo muitas vezes pessoas dentro da igreja que não conseguem honrar seus líderes de célula. E aí quando eu olho para eles, eles são incapazes de honrar pai e mãe. E quem é capaz de honrar pai e mãe não vai honrar mais ninguém.
Porque pai e mãe é a primeira autoridade que é designada na nossa vida aqui na terra, irmão. Isso serve para todos nós. Talvez o seu pai e sua mãe já são falecidos. Mas se você ainda tem o seu pai e a sua mãe vivos, hoje é o dia de você tomar uma decisão. E a honra, irmãos, ela não é feita através de palavras. A honra, ela é feita através de atitude, porque Deus dizia assim, ó, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Porque é possível honrar com a boca, mas não honrar com o coração e nem com atitudes. Então nós precisamos honrar com atitudes as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. A palavra de Deus fala em Gênesis de uma situação. Fala de Noé e seus filhos. Depois do dilúvio, um dia Noé, talvez muito contente, muito feliz, ele bebeu além da conta e ele ficou embriagado. E a Bíblia fala que enquanto embriagado ele ficou nu. Ele tirou as roupas, irmãos. Na tenda onde ele morava, ele tirou a roupa e ficou nu. E a palavra de Deus conta que um dos seus filhos, que chamava Cão, ele chegou e quando ele viu o pai peladão lá, em vez de ir lá e cobrir o seu pai, a Bíblia fala que ele saiu correndo contar para os outros. O negócio é o seguinte, o pai está peladão lá dentro da tenda, debochando da autoridade que Deus tinha designado sobre a vida dele. Ele usou a falha do pai dele para ridicularizar o pai. E a palavra de Deus fala que quando ele foi contar para os seus irmãos, que se chamavam Sem e Jafé, a Bíblia fala que esses dois irmãos correm lá, pegam uma capa e vão de costas para não ver o pai nu. Eles vão de costas e cobrem o seu pai. Isso mostra o quê, irmão? Honra, respeito. Independente se o pai estava bêbado, independente se o pai estava certo ou errado, eles não desonraram o pai. E a palavra de Deus diz que Sem e Jafé foram abençoados e Cão foi amaldiçoado. Você tem noção, irmãos, do quanto isso é importante para Deus? Do quanto honrar pai e mãe é importante para Deus? Muitas vezes eu converso com muitas pessoas e eu ouço, irmãos, várias histórias sobre isso. E eu vejo a dificuldade que os filhos têm de honrar os pais por causa dos defeitos dos pais. Deixa eu te falar, meu querido. Não interessa quem é o teu pai. Não interessa quem é a tua mãe. Meu pai é alcoólatra, pastora. Meu pai tem problema com vício. Meu pai tem problema com aquilo. Não interessa. Honre o teu pai e a tua mãe. Seja eles quem forem. O que é honrar, pastora? Como eu disse, dar reconhecimento. Toda pessoa, toda autoridade, deixa eu te falar algo, irmão. Toda autoridade que Deus colocou na sua vida, que existe na sua vida, foi Deus quem colocou. Você acredita nisso? Toda autoridade que foi colocada sobre nós foi Deus que designou. Então eu preciso honrar, ponto final. Sem desculpas de quem é. E glória a Deus, irmão, se você tem um pai que é muito bom, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e é fácil de honrar. Glória a Deus por isso. Mas talvez não seja o caso de alguns aqui. Mas você precisa hoje restaurar a honra. E talvez há portas que estão fechadas para você, irmão, porque você tem desonrado seu pai e a sua mãe. Os primeiros líderes que Deus colocou na sua vida. Um dia você vai ser pai e mãe. Às vezes eu converso com jovens, mas minha mãe é uma chata. Mãe foi feita para ser chata. Amém? Mãe foi feita para ser chata. Mãe foi feita para te ensinar a colocar as coisas no lugar. Mãe foi feita para te ensinar a ser organizado. Mãe foi feita para te ensinar a fazer as coisas. Mas pastora, meu pai é muito rude, ele é muito ruim. O pai foi feito para ser ruim também. Para colocar regras. Mas a gente não vive na graça? Não, irmão, para criança não existe graça, existe regra. Existe lei, amém? Cadê os jovens aqui? Deixa eu falar, vocês não têm condição de viver na graça dentro de casa, amém? Para vocês dentro de casa é lei. O pai de vocês manda e vocês obedecem. E sem mais. Porque às vezes a mãe vai falar um negócio e o filho fala, não tem mais, irmão. Você obedece. Você fica quieto. Honra teu pai e tua mãe, sabe por quê? Porque um dia você vai ser
pai e mãe. E nesse dia você vai querer a honra dos seus filhos também. E você sabe que a gente colhe o que a gente planta, né? E você vai servir de exemplo para os seus filhos. Como é que os seus filhos vão te honrar se ele não vê você honrando seu pai e sua mãe? A honra aos pais é algo muito importante, irmãos. Honra teu pai e tua mãe até o dia que Jesus Cristo leve. No cuidado, no amor, no carinho. Quando teu pai estiver enfermo, quando tua mãe estiver enfermo. Não fique discutindo ou brigando lá quem é que vai cuidar. Porque eu cansei de ver isso. Ah, mas é você que tem obrigação? Não, é você. Ah, mas eu já cuidei, não interessa. Enquanto teu pai estiver vivo, tu cuida. Tu ama, tu dá o teu melhor, porque ele te cuidou. Porque ele te guardou. Desde que tu nasceu, ele colocou pão, ele colocou comida dentro da tua casa. E até que ele morra, até que Jesus leve, você vai cuidar com o mesmo amor e com o mesmo carinho, amém? Os filhos de hoje são bem difíceis, irmãos. Eu vejo coisas horríveis. Os filhos hoje, eles acham que os pais têm obrigação de servir eles. E honra é servir também, amém? O meu pai tem que me dar, meu pai tem que pagar minha faculdade, o meu pai tem que pagar o meu curso, o meu pai tem que me dar isso, o meu pai tem que me dar aquilo. Irmão, você sabe por que os pais de antigamente tinham tantos filhos? Para trabalhar na roça junto, irmão. Ai, pastora, que horror, sim. Tinha um monte de filho para ajudar na labuta. E hoje, os filhos, meu Deus do céu, se tiver que lavar uma louça. Manda lavar a louça, fica bravo. Não interessa, irmão. Tem que ajudar e ponto final. Tua mãe não é chata, ela só está te ensinando a ser um adulto decente. Ser um adulto melhor. Um adulto agradável. Alguém que aonde chegar as pessoas vão gostar, amém? Ai, mas minha mãe precisa ser minha amiga. Esses dias eu vi um vídeo e eu achei fantástico. Deixa eu falar pra você, querido adolescente, jovem e criança que aqui está. Pai e mãe não tem que ser amigo, amém? Querer que pai e mãe seja amigo é querer rebaixar pai e mãe. Amém? Eu achei ótimo o que aquele cara falou. Querer que pai e mãe sejam amigos é querer rebaixar pai e mãe. Porque amigo não paga tuas contas. Amigo não põe comida na tua mesa. Amigo não vai cuidar de você quando você está doente. Amigo não cuidou de você quando você nasceu, não trocou sua fralda, amém? Então não rebaixe o seu pai e a sua mãe. Seu pai e sua mãe estão acima de todo mundo na sua vida. Nós devemos honra também, irmãos, a nosso marido, a nossa esposa. E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Efésios 5, 22 ao 25. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitos em tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Lembra que eu falei que por detrás de todo casamento e todo lar destruído há muitas vezes um ambiente de desonra? Porque as pessoas não têm se colocado no seu devido lugar. A mulher não tem se colocado no seu devido lugar. O homem não tem se colocado no seu devido lugar. Eu fui feminista por muito tempo, amém? Eu tinha, porque mulher tem que ser isso, porque mulher tem que ser aquilo, porque a mulher é isso, a mulher é aquilo. A mulher tem o seu lugar. A mulher, ela foi feita para ser amada, guardada, cuidada. E você pode até bancar a durona e querer ser a cabeça lá da sua casa. Mas você sempre vai se sentir insegura. Você sempre vai se sentir desprotegida. Você sempre vai sentir que há algo de errado dentro da sua casa. A Bíblia fala que as mulheres precisam se sujeitar aos maridos. E se você está brava com isso, irmã, briga com Deus, amém? Não fica brava comigo.
A palavra de Deus diz que a gente precisa se sujeitar aos nossos maridos. Porque Deus fez eles como cabeça. Do mesmo jeito que Cristo é a cabeça da igreja, o homem precisa ser a cabeça da casa, o sacerdote. Amém? E o homem, irmã, deixa eu falar algo para você. O homem, ele precisa disso. Amém? Ele precisa se sentir o galo. Aquele que canta mais alto. Amém? Aquele que estufa o peito e diz, eu sou o homem dessa casa. Quando a mulher tenta passar por cima do homem, o homem fica se sentindo um galizé. Amém? Revoltado, bravo, briguento. Aqueles galizé de briga. Eu lembro que eu tinha isso aqui, meu Deus, porque eu preciso trabalhar, eu não quero ser sustentada por homem. Onde já se viu ser sustentada por homem? Não sei o que lá. Irmã, ora pro teu marido ganhar bem, amém? E para ele ser assim, bem generoso e pagar as coisas para você. Para você ficar cuidando da sua casa, feliz e contente. Ai meu Deus, eu tenho que trabalhar fora porque eu preciso me sentir mulher. Você não precisa trabalhar fora para se sentir mulher. Eu tinha esse sentimento até eu ser mãe. Eu sei que tem mães aqui que trabalham fora, irmãos, e pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu trabalhei por muito tempo fora, eu precisava. Não tinha, o Juliano sozinho não tinha como sustentar a casa e eu precisava trabalhar. E eu sei que tem muitas mulheres aqui que trabalham junto com os seus esposos, que trabalham em outro lugar porque precisa ajudar a sustentar a casa. Não tem nada de errado nisso, irmãos. Pelo amor de Deus, trabalhe se você pode e se você precisa. Mas ora para que Deus derrame bastante graça sobre a vida do teu marido, para que ele fique bem rico, amém? Para você ficar em paz. Para você não ficar estressada porque está trabalhando lembrando que a casa está suja. Que o filho está sendo cuidado por outra. Eu tinha esse pensamento, como eu disse, até eu ser mãe. Quando eu me tornei mãe, eu pensei, eu quero ficar cuidando do meu filho. Eu quero poder educar os meus filhos. Eu quero poder cuidar da casa. Então as mulheres têm que parar com essa ideia de que elas têm que ocupar o lugar do homem. Não, ela tem que ocupar o lugar da mulher mesmo. E o homem ocupar o lugar do homem. O problema, irmãs, é que tem hoje mulheres que não querem se submeter. Mas tem homens que também não querem se colocar no seu devido lugar. Não querem assumir para si a responsabilidade da casa. Deixa para a mulher. E aí fica reclamando que a mulher desonra. É verdade, irmãos. Se não quer que tua mulher manda lá na tua casa, para de ser banana. Para de ser frouxo. Começa a ocupar o lugar que Deus te colocou para ocupar. Deus te colocou como sacerdote da tua casa. O sacerdote é que direciona a família no caminho. É ele quem decide, é ele quem mostra o caminho. Mas está muito fácil para você ficar escondido atrás da televisão, do controle de TV ou atrás de um videogame. E deixando a sua mulher educando os seus filhos. E deixando a sua mulher colocando ordem na tua casa porque você não quer se incomodar. Assuma o seu papel em nome de Jesus. E as mulheres também assumam o seu papel. Só que a Bíblia não fala só que as mulheres precisam honrar os maridos e acabou. A Bíblia fala o quê? Que os maridos precisam amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E qual foi a forma de Cristo demonstrar amor pela igreja, irmão? Dando a vida por ela. Tem marido que quer honra, mas não quer dar vida pela esposa. Amém? E a mesma coisa. Tem mulher que quer ser amada, mas não quer honrar o marido. Um dos dois tem que começar. Mas pastora, como é que eu vou honrar o meu marido se ele não me ama? Mas pastora, como é que eu vou amar minha esposa se ela não me honra? Alguém tem que começar. Alguém tem que começar. E aí Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar, amém? Acredite, quando houver honra lá na tua casa, irmão, muitas coisas vão melhorar. Sejam dos pais com os filhos e marido com as suas esposas. Honre o teu marido como você honra a Cristo. Ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. É fácil, né, irmãos? Eu sei que é difícil, irmãos. Honrar não é fácil. Dar vida pelas esposas não é fácil. Se submeter ao marido não é fácil. Não é fácil. Eu luto até hoje. Mas eu sei aonde eu devo estar. Eu sei qual é o meu lugar.
Hoje eu não fico brigando, querendo disputar ou competir lá na minha casa quem manda. Não, eu sei quem manda. Às vezes eu me atravesso. E eu preciso pedir desculpa e retroceder. Porque isso é um pouco da minha natureza. Mas eu sei quem manda lá. Eu sei quem é o sacerdote da minha casa. O problema é que tem mulher que não quer reconhecer isso. Mas pastor, o meu marido não é crente. Não interessa. Você precisa honrar o teu marido ainda que ele não seja crente. E o dia que você honrar o seu marido verdadeiramente, quem sabe ele se converte. Porque ele vai ver que você aprendeu alguma coisa na igreja. Amém? E aí talvez algumas coisas mudem lá. Não estou falando que é todo caso, irmão. Pelo amor de Deus, irmãos vão ficar bravos comigo. Não é nada disso. Mas há muitos casos que é isso mesmo. Amém? Você precisa honrar o seu patrão. Romanos 13:1 diz que não existe nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Amém? Nenhuma. Mas pastor, é o meu chefe é uma encrenca. Não interessa. O meu chefe é um endemoniado. O meu chefe é um perturbado. Não interessa, irmãos. A palavra de Deus diz que a gente precisa honrar toda a autoridade que foi constituída sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque toda a autoridade que há sobre a minha e sobre a sua vida foi constituída por Deus. Primeira vez que isso entrou no meu coração, na época a presidente era a nossa amada Dilma, amém? E eu falei, meu Deus, como pode? Autoridade constituída por Deus, toda autoridade foi constituída por Deus. Como é que Deus constituiu a Dilma? Mas um governo corrupto, para um povo corrupto. Porque o Brasil é um povo, me perdoa, irmão, o Brasil é um povo corrupto. Que se tu deixar R$1 de bobeira ali, o povo rouba. Não dá para bobear. Então cada um tem o líder que merece. Cada um tem o governo que merece. E as pessoas que Deus coloca na minha e na sua vida são para tratar algo na gente. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Quando você chegar numa empresa, quando você entrou numa empresa nova, procure rapidamente a quem você deve se submeter. Procure rapidamente a quem você deve honrar. Honre as pessoas que estão lá há mais tempo. E você vai ver portas espirituais sendo abertas na sua vida profissional, amém? O problema é que tem gente que entra numa empresa e não quer submeter, porque eu sei mais que o meu chefe. Eu sei mais que o fulano que está aqui há 20 anos. Nunca vai crescer, irmão. Nunca vai ser promovido. Nunca vai subir de cargo. Não consegue se submeter a quem está ali há mais tempo. E aí teu coração é reprovado. Quer ser abençoado? Aprenda a se submeter. E não, eu sei que não é fácil. Mas honre a vida de quem está lá há mais tempo. Exatamente do jeito que eles são. Porque a honra ela aparece. Mas pastora, se eu fizer isso, as pessoas vão me chamar de puxa-saco e bajulador. Chamem do que quiser, irmão. Mas a honra precisa ser algo que está no seu coração, amém? Independente de quem seja. Eu trabalhava numa empresa onde o meu chefe ele era espírita. E aí pensa numa pessoa difícil de lidar, irmão. Meu Deus. Tinha dia que ele entrava na empresa, vinha uma nuvem negra atrás dele, assim. Eu já começava a repreender, né? Jesus, amado, faz que só ele entre por aquela porta, né? Que os demônios ficam tudo lá fora. Entra só ele agora em nome de Jesus, eu pensava. Mas eu respeitava, eu honrava. Um dia eu fui conversar com ele e eu falei, fulano, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Porque eu honro a tua vida. Eu sou grata a Deus pela tua vida. Pela oportunidade que você me deu aqui. E eu tô aqui para te ajudar, amém? Eu vi que na hora ele ficou muito constrangido com aquela minha atitude. Porque ele não estava acostumado com isso. Mas eu entendi que eu precisava honrar a vida dele. E a honra, irmãos, ela quebra muita coisa no mundo espiritual, amém? A mesma coisa governantes, irmãos. Não se revolte com o governo que foi estabelecido sobre a nossa vida hoje. Eu vejo as pessoas falando mal do prefeito, falando mal dos vereadores, falando mal do presidente, do governador e detonando, irmão. Quando você se rebela contra uma autoridade constituída, você está se rebelando contra o próprio Deus, desculpa. Não interessa se ele é um bom presidente, se ele não é. Hoje, ele é a autoridade que foi constituída por Deus. E você precisa orar por ele, amém? Você precisa abençoar a vida dele, porque se ele for abençoado, o nosso país vai ser abençoado, a nossa casa vai ser abençoada, o nosso comércio vai ser abençoado. É assim que funciona. Honre os seus líderes espirituais. Hebreus 13:17.
Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, ou vossos guias, vossas autoridades, porque eles velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Lembra que eu falei, irmão, que cada um tem o líder que merece? Eu sempre falo isso para os irmãos. A Bíblia fala, irmãos, que nós precisamos obedecer aos nossos pastores, aos nossos líderes espirituais, se sujeitar, honrar a vida deles. E a Bíblia fala aqui, para que eles façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmão, honre as pessoas de Deus que Deus colocou na sua vida. Quando eu honro a vida da pessoa de Deus que Deus colocou na minha vida, eu estou reconhecendo o Deus que habita nela, amém? E deixa eu falar, se você não honra a minha vida como pastora, irmãos, não muda nada para mim, amém? Só que você não está conseguindo ver Deus em mim. E se você não consegue ver Deus em mim, eu não posso te abençoar. Eu não consigo. Mas lá em Marcos 6, e eu vou resumir, a palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo entra em Nazaré, que era a sua cidade natal, ele começa a operar, ele foi de cidade em cidade. Quando ele chegou na cidade dele natal, ele começou a operar lá milagres e maravilhas, amém? E algumas pessoas começaram a falar, quem que é esse? Tão sábio, olha as coisas que ele faz. E daqui a pouco alguém fala assim, esse daí não é o carpinteiro? Esse daí não é o filho da Maria? Filho do carpinteiro? Lembraram quem ele era e desmereceram quem era. E a Bíblia fala que Jesus foi impedido de realizar milagres ali. Que Jesus foi impedido de fazer qualquer coisa ali. Porque ele disse, porque não há profeta sem honra, senão na sua casa, na sua nação. Jesus estava falando, vamos embora. Eu não posso realizar milagre nenhum aqui, porque aqui eles não me honram. E ele compara a desonra com a incredulidade. Eles não acreditavam que Jesus poderia operar algum milagre na vida dele, porque ele era o filho do carpinteiro, ele era o filho da Maria, ele morava aqui até onde? Consegue entender, irmãos? E muitas vezes eu e você olhamos para os líderes que Deus coloca na nossa vida, para os líderes espirituais, líderes de célula. Mas, meu Deus, né? Acho que eu podia ter um líder melhor, né? Que soubesse falar, pelo menos, né? E glória a Deus pela vida deles, irmãos. Pensa numas pessoas de coração bom. Gente boa. Gente de coração em Cristo. Gente que entendeu o Evangelho. Gente que tem a vida transformada. Que não sabe falar direito, mas tem um coração, irmãos, que não existe. Amém? E aí você vai numa célula e você, sei lá, você tem mestrado, pós-graduação, doutorado, já leu vários livros, fala muito bem. E aí chega lá, o seu líder não sabe nem falar direito. Não tem outra célula para eu ir? Uma célula que o líder saiba pelo menos falar direito? Essa célula que não é para mim. E às vezes Deus está te colocando exatamente naquela célula, sabe para quê, irmão? Para você aprender a ser humilde. Não para você aprender a falar. Você já sabe falar. Amém? Mas Deus quer que você seja humilde. Quer te ensinar a ter um coração como o do seu líder de célula. Do seu líder em treinamento. Das pessoas que Deus colocou na sua vida. Isso é honra, irmão. Honra não é olhar para os defeitos. Mas nós temos dificuldade em honrar muitas vezes, irmãos, porque os presentes que Deus coloca na nossa vida vêm em embalagens que nós não gostamos. O meu líder não se veste do jeito que eu queria que ele se vestisse. Ele não fala do jeito que eu queria que ele falasse. E Jesus não opera em ambiente de desonra, amém? Porque Jesus foi embora de Nazaré e parou de realizar milagres ali? Porque ele não opera em ambiente de desonra. Então, se você quer ser abençoado na célula onde você está, honre a vida das pessoas que Deus colocou na sua vida, do seu líder. Guarde a vida dele, honre a vida dele. Irmãos, como assim eu vejo como a igreja me honra, como honra a vida do Juliano, como honra a nossa família, os nossos filhos. E glória a Deus por isso, irmãos. Olha, eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar sobre isso de verdade. Os irmãos aqui nessa igreja honram demais a minha vida, a vida do Juliano. Eu não tenho do que reclamar, eu falo de coração, irmãos. Gente com coração muito bom mesmo.
Mas o pastor sempre fala isso aqui, irmãos, e eu volto a repetir. Eu queria que vocês honrassem os supervisores e os líderes de célula de vocês, da mesma forma que vocês honram as nossas vidas. Amém? Por quê, pastora? Porque eles são pessoas de Deus. Porque o Espírito Santo habita dentro deles. Cheio de falhas, cheio de defeitos como eu. Se você conviver comigo, você vai ver tanto defeito, irmão. Tanto defeito, tanto problema. Se você conviver comigo com o Juliano, então, talvez você até se escandaliza com o nosso jeito de ser. Mas nós não temos que esperar a perfeição das pessoas para honrar a vida delas, amém? A gente precisa honrar as pessoas exatamente do jeito que elas são, as pessoas que Deus colocou na nossa vida. E se você não é capaz de honrar o líder que Deus colocou sobre a sua vida, irmão, ele não vai ter nenhum poder para abençoar a tua vida. Você não vai receber nada de Deus. Se pergunte, por que Deus colocou essa pessoa na minha vida? O que Deus está querendo me ensinar? Talvez Deus está querendo te ensinar a ter menos justiça própria. Talvez Deus está querendo te ensinar a ser menos orgulhoso. Ah, mas eu quero aprender Bíblia. Vai ler a Bíblia então. Vai fazer um curso. Amém? Vem no curso de maturidade. Participa da Rua Elohim. Lá na célula, você está compartilhando a palavra e Deus colocou alguém para guardar a sua vida, para cuidar de você, para correr lá na tua casa quando tudo não vai bem, para orar por você, para chorar junto com você, para te pegar pela mão e vamos. Eu não sei falar, mas eu sei o caminho. E eu vou te mostrar o caminho. É isso que um líder de célula tem que fazer, irmão. É isso que o supervisor faz. A Bíblia fala, honra a vida deles, se submetam, para que eles façam isso com alegria. Eu vejo às vezes líderes de célula tristes, porque lá na célula tem um monte de gente ruim, me perdoa, irmão. Mas gente que não quer se submeter, gente que não ajuda com nada, gente que só sabe desrespeitar, que o líder falar qualquer coisa já fica emburrado e vai embora. Honre as pessoas que Deus colocou na sua vida. Essa é a chave espiritual que Deus tem para você, que vai abrir portas espirituais para você, que vai fazer você ser um grande líder de célula, que vai fazer você ser um grande pastor, que vai fazer você ser um grande pai, uma grande mãe, um grande chefe. Honre as pessoas que Deus colocou na sua vida e você provavelmente vai ser exatamente igual ou até melhor que essas pessoas. Porque essa é a porta espiritual que Deus abre pra gente quando há honra. Deus opera milagres, Deus opera maravilhas quando há honra. Ajude o seu líder de célula. Ajude o seu pai e sua mãe. Quando Jesus vai lavar o pé dos discípulos, Pedro não quis aceitar. Pedro não quis aceitar aquilo. E aí ele fala, não, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Jesus estava falando, eu sou o filho de Deus, mas eu estou aqui para servir. E você precisa ser igual a mim. Porque é isso que discípulo faz, discípulo serve. E nós, como filhos de Deus, precisamos honrar. Estamos aqui para servir as pessoas. E você não tem que honrar só os seus líderes, irmãos. Você não tem que honrar só o seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, não. Você tem que honrar todas as pessoas que Deus coloca na sua vida. Pare só de querer receber e comece a dar. Você vai ver milagres. Você vai ver coisas grandiosas acontecendo ao seu redor. Amém? Eu precisaria de 2 cultos para falar tudo que eu tenho para falar, irmãos, e eu não vou poder continuar. Eu quero que você entenda nessa noite o poder da honra. E eu espero verdadeiramente, irmãos, que isso tenha sido uma revelação no teu coração. Eu poderia te contar inúmeras histórias, testemunhos meus, histórias bíblicas, mas eu não vou ter tempo para isso. Mas diante de tudo aquilo que eu falei, eu espero que isso seja restaurado na tua vida. Como começar a ter um ambiente de honra então, pastora? Através de atitude. Não adianta você falar para as pessoas que você honra a vida delas, amém? Comece a demonstrar. A honra, ela se mostra com atitude, não com palavras. Com palavras também. Você pode sempre deixar claro o quanto você honra e quanto você ama a vida das pessoas. Mas comece a demonstrar através de atitudes. Como, pastora? Servindo.
Chega para o teu líder de célula e fala: como que eu posso te ajudar? Eu não sei falar, não sei nem bater palma direito, mas eu posso ajudar de alguma forma. Como que eu posso ajudar? Chega para o teu pai e para tua mãe. Demonstra sua honra, o quanto você honra a vida deles. Para de ser filho que só incomoda. Para de dar problema para o teu pai e para tua mãe. Eles te amam mais que tudo nessa vida, acredite. Do jeitinho que eles são, do jeito torto que o teu pai é, do jeito torto que a tua mãe é, eu não tenho a menor dúvida do amor que ele tem por você. Declare isso. Quando chegar em casa, fala: pai, mãe, eu honro a tua vida. Eu amo vocês e me perdoa por todas as vezes que eu te desonrei, que eu te ofendi, que eu fui mal educado. Eu quero consertar isso a partir de hoje. Lá na tua empresa, aonde tu for, começa a ter atitude. Amém? Atitudes de honra, aonde Deus te colocar, irmão. Porque é Deus que te coloca e é Deus que levanta a autoridade sobre a tua vida.